Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, o que quer dizer se aqueles dias não fossem abreviados, que Jesus falou lá em Mateus 24, versículo 22? Fica comigo até o final e você vai ver dentro da revelação da palavra do Senhor aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar aqui nesse vídeo, nesse canal. Fica comigo até o final e você vai perceber isso. Muito bem. Primeiro ponto, queridos, que eu e você precisamos entender é o texto que Jesus está usando e os seus destinatários. Quando nós olhamos sobre os evangelhos, Mateus faz parte dos evangelhos chamados de evangelhos sinópticos ou sinóticos. Não é a cidade de Sinópolis, tá bom? É sinópticos, que significa semelhante. E quais são os evangelhos sinópticos? São Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque os três, eles têm semelhança. E muito deles se repete o mesmo feito, o mesmo milagre. E um até está diferente no Evangelho de João, que não é sinóptico, ele é bem diferente. Só que também narra, por exemplo, a história da multiplicação dos pães e peixes. A primeira, em especial, nós vamos ver em Mateus, vamos ver ela em Marcos e em Lucas. João também vai falar de uma forma diferenciada. Então, vocês vão perceber ali, quando se é falado do milagre, que não é igual, mas é semelhante, porque são sinópticos, semelhantes. Eu poderia usar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que tem 3 paraquedistas. Esses 3 paraquedistas são Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 estão em cima de uma cidade. Só que, ao mesmo tempo, cada um está olhando para a mesma cidade de uma visão. Mateus vai ter uma visão ali de onde ele está vendo. Marcos está olhando do outro lado, está tendo outra visão. E Lucas está olhando do outro lado, está tendo uma visão. Cada um está tendo a sua visão e vendo, e vai descrevendo conforme ele está vendo. E ele vai descrevendo. Então foi assim. Eles foi descrevendo conforme eles foi recebendo de que? Recebendo do Senhor Jesus Cristo. Eles escreveram o Evangelho do Senhor Jesus. Outro ponto a ser observado é que Mateus tem os seus destinatários, os judeus. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para o povo romano. Você pode ver que ele não fala da genealogia, apresenta Jesus como servo, servindo. E também fala mais da ação do Senhor Jesus e evita parábolas. Porque naquele contexto eles poderiam não entender. Marcos tem apenas 4 parábolas. E aí nós vamos perceber que Lucas já falou algo diferenciado dentro das suas pesquisas e muitas delas eles nomeia. Lucas, um gentil, ele procura dar o nome. Né? E alguns milagres foram relatados por Jesus, indiferente de Mateus e Marcos. Lucas procura nomear. Alguns milagres ele mais nomeia. Nós vamos ver a passagem do cego, não há controvérsia. Mateus fala de 2 cegos, Marcos fala de um cego e fala o nome também, mas Lucas, ele traz uma visão diferenciada do cego e fala que ele reconhece Jesus como Senhor, mas fala de um cego. Não há controvérsia nenhuma, é que um teve a revelação de 2 cegos. Ele viu 2 cegos. O outro viu um cego e relatou um, não significa que não tinha outro. Então não há controvérsia. Então, eu e você precisamos entender, quando Jesus falou lá em Mateus 24, 22, ele destinou para quem? Em qual contexto ele está falando isso? Olha só, vamos ler lá Mateus 24 e o versículo 21. Eu vou ler o 21 e depois 22 para você entender. Olha só. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que quer dizer essa expressão? Abreviados serão encurtados. Jesus aqui ele está falando do que, gente? Ele está falando da grande tribulação. Se você ler alguns pontos antes ou depois, você vai perceber que tudo dentro de um contexto judaico, de sinagoga, né, do inverno. Então, você vai perceber isso. Aqui, então, está falando da grande tribulação. Já está falando de uma grande aflição, a qual nunca houve e nem haverá. Está falando da grande tribulação. E o que é a grande tribulação, gente? A grande tribulação é o derramar da ira de Deus sobre os ímpios, pecadores, infiéis que ficaram na grande tribulação. E a grande tribulação é o derramar da ira de Deus. A igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos vários versículos na Bíblia, né, que fala de Noé, que foi guardado, de Ló, depois que ele saiu de Sodoma. Nós temos em Apocalipse guardado não na tentação que há de vir sobre todo mundo mundial. É o derramar da ira de Deus sobre os ímpios, pecadores obedientes e infiéis que desobedeceram e ficaram aí. Só que essa grande tribulação é composta por 7 anos, que é chamado da última semana de Daniel. Eu não vou aqui falar sobre as 70 semanas de Daniel, a qual ele orou a Deus no seu capítulo 9, querendo saber da salvação dos judeus, o que seria. Deus revela para ele as 70 semanas, outra coisa. As 70 semanas de Daniel é composta por 490 anos. Só que desses 490 anos, existem 3 divisões dessas profecias, do cumprimento dessas profecias. Semana ali são semanas de anos. Daniel 9:25, a primeira, né, é composta por 49 semanas de anos. Que foi o período ali do que começou o decreto, desde a ordem, né, para edificar Jerusalém. Esse decreto começou quando? Em 444 a.C., quando Artaxerxes ali liberou a reconstrução. Depois Neemias veio com os muros e assim por diante. Entre o decreto 444 e a entrada de Jerusalém, passou-se então 483 semanas, mais semana de anos. Nós vemos exemplo em Levítico, são contadas como semana de anos. Depois, a segunda parte é composta por 62 semanas, que é 434. A primeira semana, 49, a segunda, 434. Somando 434 mais 49, são 483. Então, resta-se uma semana, que é a última semana, que é semana de ano, são 7 anos. Veja que quando Israel rejeitou a Cristo, o relógio parou e abriu-se espaço aí para entendermos o tempo dos gentios, que vai até o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, até que eles vão se completar. Então, nós vamos perceber, queridos, que falta uma semana de anos. Essa última semana é a grande tribulação, né? Que também tem a sua divisão, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Então, quando Jesus está falando aqui, está falando da grande tribulação. Só que, quando Jesus falou isso, já havia se cumprido uma parte. Os judeus já haviam rejeitado a Cristo. Só que eles são escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Deus tem filhos. Deus tem filhos de criação. Recentemente ouvimos a mensageira Débora Ramalho ensinando sobre isso. Além do seu filho, Jesus Cristo, Deus tem uns filhos que são filhos de criação, filhos de eleição e filhos de adoção, que somos nós. Fomos adotados, mas quem é adotado também tem direito da herança. Então a igreja é composta por judeus e gentios unidos a Cristo, que é essa eclesia, que é chamado para fora do mundo, para fora do pecado, e enviado para dentro da comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então a igreja é isso, é chamados para fora e enviados para dentro da comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo.
para viver uma vida santa que agrada ao Senhor. Então, nós vamos perceber aqui que estamos vivendo esse tempo dos gentios e que aqui está falando da última semana de Daniel, a grande tribulação. Alguns fatos aqui nós precisamos analisar. O que seria os dias abreviados? O que é abreviado? Quer dizer, encurtados. Eu quero ler um texto com vocês e explicar para vocês aqui algo. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 9 e o versículo 28. Porque Romanos, capítulo 9, fala do passado de Israel. O capítulo 10 fala do presente da nação de Israel. E o capítulo 11 fala do futuro. Deus tem um plano de salvação para os judeus. E lá em Romanos, Paulo mesmo vai falar que é o remanescente que vai ser salvo. Não é todos os judeus, é o remanescente. Quer dizer, o resto, o fiel que cai, crê em Deus, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre eles. Romanos 9, 28 diz assim, olha só, gente, vamos ler com calma, pausadamente, para você entender, para você não cometer a besteira de falar que os tempos estão passando mais rápido usando o versículo isolado na Bíblia. Romanos 9, 28. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Paulo aqui está triste por os judeus não terem se convertido a Cristo. O que seriam os tempos abreviados? O que dizer se não fossem os escolhidos? Nenhuma carne se salvaria? O que quer dizer se aqueles dias não fossem abreviados? Vamos ler de novo aqui para você entender. Em que contexto está inserido Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Vamos entender quem é esses escolhidos. Mateus 24, no mesmo texto, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Aqui está falando dos judeus, escolhidos pelo Senhor, e aqueles que vão se manter fiel, que ficarem e vão ter que perseverar até o fim da grande tribulação para ser salvo. Porque só vai ser salvo, não basta apenas aceitar Cristo. Eles vão ter que perseverar até o fim. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a salvação é para quem perseverar. Eu vou passar aqui as correntes de interpretações. Primeiro, antes de falar, vocês têm que entender, o Mateus destinou para os judeus. E o contexto aqui está falando da grande tribulação que eu já li aqui para vocês. Existe uma corrente que entende que esses dias abreviados serão os tempos ficando mais curto. O tempo mais curto. Vamos ver Colossenses 4. Sabemos que quando Jesus fala remir o tempo, ele fala que nós temos que aproveitar os tempos e as oportunidades que são nos dadas, querido. É isso que Jesus, usando o apóstolo Paulo lá em Colossenses e Efésios também. Olha só, Filipenses 4, 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Ele está falando assim, aproveita o tempo, aproveita as oportunidades. Vamos então para Efésios, capítulo 5, 16. Diz assim, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E antes ele fala, andai prudentemente, não como honestos, mas como sábios. E remindo o tempo, ou seja, aproveite o tempo, aproveite as oportunidades. Eu posso pegar esse versículo e dizer que os tempos estão se encurtando? Que Deus está
diminuindo os tempos no relógio, é usar um versículo de um texto fora do contexto. Primeiro ponto a ser observado, somente Mateus fala isso. Não fala em Marcos, não fala em Lucas, não fala em João. O contexto cultural do povo judeu. Veja que ele vai falar da sinagoga, vai falar do inverno, vai falar do sábado, então do contexto judaico. Então, o que nós vamos entender aqui? Existe a segunda corrente, aqueles que supõem, né, que são os 1260 dias, que é o final da grande tribulação. Mas, como nós vamos entender aqui? Primeiro ponto, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos, já mostrei para vocês, o povo judeu e os fiéis que ficarem aí na grande tribulação, Deus ele vai encurtar o tempo. Encurtar o tempo, Deus ele encurtou o tempo, porque quando Jesus falou, já tinha se passado a boa parte da semana de anos ali de Daniel. Já tinha se cumprido 483 semanas de anos. Os judeus aqui já haviam rejeitado, aqui você vai ver em Mateus 23, 37, que Jesus quis acolher, rejeitou. Mas o que isso significa? Que será o quê? Um curto tempo de duração. O que Jesus quis ensinar foi isso. Que seria um curto tempo de duração, porque se fosse na sua totalidade, nenhuma carne se salvaria. Toda a carne ou todo o povo seriam destruídos, tá bom? Significa que os tempos abreviados Deus está encurtando, porque será apenas 7 anos. E boa parte já se passou dos 483 semanas de anos de Daniel. Por quê? Porque o juiz de Deus na grande tribulação, você vai perceber, quando você vai ver lá em Apocalipse, os juízes de Deus são juízos limitados. Você vai ver a terça parte, você vai ver depois a quarta parte, porque o propósito de Deus não é punir, mas levá-los ao arrependimento. E muitos não vão se arrepender. Você vai ver a terça parte, a quarta parte. E muitos, né, em vez de chamar a atenção de Deus, clamar, se arrepender, não. Eles blasfemam de Deus. Mesmo dos juízos, eles não vão se arrepender com tudo aquilo. Mas Deus tem um plano de salvação para quem? Para o remanescente, para aquele que perseverar até o fim, para aquele que for fiel, porque Deus tem os planos de salvação para a nação de Israel. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que ele ia encurtar, ele ia abreviar esse tempo por causa dos escolhidos, os eleitos chamados por Jesus. Porque Deus tem um plano de salvação para a nação de Israel. Rejeitou sim a Cristo, mas Jesus não rejeitou eles. Amém? Que Deus abençoe.